Neguinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira de trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de criança. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Preconceito, erro e ajuste. Em 1998, trabalhando na tradução de The Souls of Black Folk, inseri uma nota de rodapé explicando a posição assumida pelo autor W.E.B. Du Bois pelo uso de forma preconceituosa da palavra judeu. Após acerto com seus editores, a edição comemorativa ao meio século da publicação, 1953, trouxe uma justificativa do autor para o uso que fez, reiteradamente, no texto, do papel de negociantes inescrupulosos, por ele rotulados como judeus. Passaram-se hoje mais de 10 anos de minha tradução. Neste período, vi meus 3 netos passarem pela fase das primeiras leituras, contando com minha entusiasmada participação, conduzindo-os a ler livros infantis e depois ouvir que me contassem suas versões do que haviam lido. Agora vem à tona debate sobre conteúdo preconceituoso nos textos de Monteiro Lobato. Naturalmente, apareceram opiniões apaixonadas contra e a favor de haver sido Lobato preconceituoso. Dessas opiniões, recolhi a do escritor e jornalista Moacir Scliar, publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre, assim. Monteiro Lobato foi um notável escritor. Seus livros, que primam pela imaginação e pela visceral ligação ao modo de ser brasileiro, fizeram a cabeça de muitos leitores, entre os quais me incluo. Mas ele não estava imune aos estereótipos de seu tempo. Uma nota do Conselho Nacional de Educação, CNE, aponta referências consideradas desrespeitosas em relação aos negros, no livro Caçadas de Pedrinho, 1933. E já em 1914 ele havia escrito para o Estado de São Paulo 2 artigos, Urupês e Velha Praga, queixando-se dos caboclos do interior, segundo ele, inadaptáveis à civilização. O texto de maior impacto falava do Jeca Tatu, tipo apático e preguiçoso, piolho da terra, versão humana dos urupês, plantas parasitas inúteis. Esta posição certamente refletia a frustração do próprio Lobato, que várias vezes vira fracassar seus ambiciosos empreendimentos agrícolas e que, portanto, precisava culpar alguém. Os textos tiveram repercussão, o personagem ganhou popularidade, mas Lobato veio a se arrepender disso ao ler o relatório Saneamento do Brasil dos médicos sanitaristas Arthur Neiva e Belisário Piana. Texto pioneiro que descrevia a espantosa miséria e a deprimente condição sanitária no interior do Brasil. Não eram poucos os brasileiros que sofriam de verminose, sobretudo a ancilostomose, que se acompanha de anemia, manifesta na palidez, o amarelão, e na perda de energia. A solução estaria no saneamento básico, água, esgoto, coleta de lixo, que então transformou-se numa bandeira de luta. Para defendê-la surgiu a Liga Pró-Saneamento. Era a época das ligas. O termo implica uma união cimentada por patriotismo não raro exacerbado. A esta causa converteu-se Lobato.
O problema do Jeca Tatu, constatava-o agora, não era preguiça, era doença. Seu arrependimento apareceu na 4ª edição de Urupês, 1918, em que diz, dirigindo-se ao imaginário Jeca: eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te fez feio, molenga, inerte. Tens culpa disso? Claro que não. Amigo de Cândido Fontoura, farmacêutico que criara o famoso biotônico, mistura de vários componentes, entre eles o ferro, que combatia a anemia, colaborou com ele escrevendo o almanaque do Jeca Tatu. Ali explicava de maneira simples como as larvas dos vermes penetravam nas solas dos pés descalços. Andar sem sapatos era a regra. Jeca Tatu e sua magra, pálida e triste família recuperaram a saúde com o biotônico Fontoura. O caboclo se transformou em fazendeiro rico, graças às botinhas e rigideiras. Escritores não são necessariamente sábios. Não estão livres de ideias equivocadas, como mostra o caso daqueles que aderiram ao nazismo e ao stalinismo. Mas daí a censurar obras, como pretendia a proposta apresentada ao CNE, vai uma distância grande, sobretudo porque censura sempre é condenável. Importante é fazer uma leitura crítica a partir de notas acrescentadas às edições originais e a partir, sobretudo, da escola. Proposta que Jeca Tatu, do alto de suas botinas, aplaudiria com entusiasmo. Isto foi no dia 9 de novembro de 2010. Nesse mesmo dia, mandei-lhe o seguinte e-mail. Caro Moacir Scliar, li sua crônica de hoje, de 9/11/2010, e já havia lido opiniões de um lado e de outro quanto à obra de Monteiro Lobato. Confesso que algum tempo atrás, lendo-o com os meus netos, procurando incentivar o hábito da leitura, senti-me muitas vezes desconfortável ante a releitura, havia então bom tempo passado, da leitura primeira. Agora, quando veio à tona a questão, me lembrei de W.E.B. Du Bois, por muitos considerado como o pai da intelectualidade afro-americana. Du Bois produziu intensamente, e dentre sua obra está The Souls of Black Folk, que continua sendo best-seller mais de um século após sua primeira edição, 1903. Pois Du Bois fez nesse livro referências desabonatórias a judeus russos. Como veio a ter uma longa vida, chegando próximo ao centenário, teve tempo, na edição comemorativa do cinquentenário de The Souls, de corrigir, ele mesmo, suas preconceituosas palavras. Monteiro fez isso, aprendi em seu artigo, com relação ao Jeca Tatu. Talvez em algum momento, se vivo, o faria também, com o que me incomoda e desagrada a muitas outras pessoas que o leem na atualidade. Voltando a Du Bois, ele alterou sua posição após discussões com seus editores, acordada em uma nota explicativa no livro. Não seria uma boa política os editores de Monteiro, de agora em diante, fazerem o mesmo, ainda que sem sua impossível permissão, mas considerando a condição praticamente didática, e aí a relevância, como sua obra é usada no Brasil. Cordialmente, José Luiz P. Costa. No mesmo dia, Moacir respondeu: meu caro José Luiz, muito obrigado pelo e-mail. Estou inteiramente de acordo com tua posição. A solução é uma apresentação crítica de Lobato, situando o escritor em seu contexto. Isto certamente resolverá o problema. De mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira de trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de criança. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu.
Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de crianças. Ai, punha-lhes os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, malvagia longe na cozinha a triste criança, gritava logo nervosa: quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de despedida. Cale a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome, quase sempre. Ou frio, desses que entanguem os pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com o pretexto de que, às soltas no quintal, estragaria as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha ali, e bico, Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas. Braços cruzados, já, diabo. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com o susto nos olhos. E o tempo corria. E o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho, era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas, com a bocarra vermelha arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz um instante. Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi a bubônica. A epidemia andava na berra como a grande novidade. E ninguém viu-se logo apelidado. Assim, por sinal, que achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cocre, era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas do ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo.
essa indecência de negro igual a branco. E qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada no forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relhos, porque disse, como é ruim assim, ah? O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a garra. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo. Como alivia a gente uma boa roda de cócles bem fincados, tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Cócles, mão fechada com raiva, e nós de dedos que cantavam no coco do paciente. Puxões de orelha, o torcido de despegar a concha, bom, gostoso de dar. Eu a duas mãos, o sacudido. A gama inteira dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo, equivalente ao puxão de orelhas, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma. Divertidíssimo. A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino. Nada melhor. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada furtara do prato de negrinha, coisa de rir, um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreu a revolta. Atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste, espere aí. Você vai ver quem é Peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse, e desentralando do trono as banhas, foi para a cozinha, qual perua choca, a rufar as saias. Traga um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água a ferver, e de mãos à cintura, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora chamou. Venha cá, negrinha, venha cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinho abriu a boca como o cuco e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pelando o ovo e zás na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz. Esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu? Peste. E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, monsenhor, não se pode ser boa nessa vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha de Cesária, mas que trabalheira me dá. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora, murmurou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro, vieram passar as férias em Santa Inácia duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. No seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora,
certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. A sinhá ria-se também. Que? Pois não era crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno? E aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já para seu lugar, pestinha. Não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral, sofrimento novo que se vinha a crescer aos já conhecidos, a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas curiosa. Quem há de ser? Disse a tia, num suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí afora. Brinquem. Brincar? Como seria bom brincar? Refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Chegaram as malas e logo meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Que maravilha! Um cavalo de pau! Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho? E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamã, que dormia. Era de êxtase o olhar da Negrinha. Nunca viu uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou extasiada. E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você, como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca. Pegue. Negrinha olhou para os lados, ressabiada, como o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente. Era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa, já de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, apreciando a cena. Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração, afinal, bambeou. E pela primeira vez na vida, foi mulher. Apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe, num relance pela cabeça, a imagem do ovo quente e hipótese de castigos ainda piores. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou-lhe tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ela ouviu,
doces na vida. Vão todas brincar no jardim, e vá você também. Mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambos é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara de ser coisa, e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava, assim foi, essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerrão habitual. Só não voltou a si, Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não atazanava tanto, e na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara-a. Brincara ao sol, no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação. Desabrochara-se de alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândula do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Veio a tontura, uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida, confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi se apagando. O vermelho da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica na memória das meninas ricas. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um coque!